Sejam todos bem-vindos! Estamos aqui hoje para falar da lição 166 do livro Um Curso em Milagres. Estou aqui com o livro na mão e hoje o título dessa lição diz que as dádivas de Deus me são confiadas. Eu já vou começar a nossa reflexão aqui pelo primeiro trechinho da lição que diz: todas as coisas te são dadas. A confiança de Deus em ti é sem limites. Ele conhece o seu filho. Ele dá sem exceções, sem nada guardar, que possa contribuir para a tua felicidade. E, no entanto, a menos que a tua vontade seja una com a sua, as suas dádivas não são recebidas. Mas o que te faria pensar que há outra vontade que não a de Deus? Então, esse é o primeiro trecho da lição. E essa pergunta que ele deixa aqui no final é uma pergunta que traz para a gente uma reflexão bem profunda. O que me faria pensar que existe uma outra vontade que não a vontade de Deus que está em mim? Que não a vontade da divindade, da essência, da natureza do meu ser. O que me faria pensar sobre isso? O que me faria pensar que existe uma outra vontade? E aí a gente lembra das nossas conversas, das lições passadas, onde a gente fala sobre o ego, sobre os nossos padrões de crença, sobre a distorção da nossa mente. Então, aquele que acha que existe uma outra vontade diferente da vontade de Deus para a nossa existência, para a nossa experiência, são as nossas crenças. Então a gente cria a nossa realidade, nós estamos criando o tempo todo a nossa realidade. Porém, toda vez que nós criamos algo da nossa vida que não está alinhado ao propósito do Espírito, ao propósito da natureza de Deus em nós, tudo isso que a gente cria, seja um emprego, seja um casamento, seja o que for, não nos trará a felicidade, não nos trará a paz de espírito, a paz interior, o sinal de preenchimento, sabe? A sensação de que tá tudo completo, de que não falta mais nada. Então, muitas vezes a gente sente essa sensação de vazio na nossa vida. E aí, às vezes, a gente acha que é porque tá faltando alguma coisa material. E aí a gente consegue aquela coisa material, ou às vezes um emprego, ou muda de cidade, ou muda de país, e acha que aquilo vai resolver. Aquela conquista vai resolver. E muitas vezes este vazio ele continua. E quando este vazio continua, é porque aquilo que a gente buscou, aquilo que a gente criou, porque a gente cria, aquilo que a gente manifestou, não era da vontade do Espírito, não era da vontade de Deus para a nossa vida. E lembra que ontem a gente falou sobre isso, na lição de ontem sobre isso. É se questionar, o que eu estou buscando? Quem que quer? De quem é essa vontade? Porque só existe uma vontade. E se não é a de Deus, é justamente a vontade do ego, da personalidade do ego, que é apenas uma figura, um personagem nesse jogo da existência, nesse cenário da existência. Então aqui a lição, ela traz pra gente essa reflexão. Você tem o poder de criar, você tem o poder de manifestar aquilo que você deseja. E tá tudo bem, e tá tudo certo, porque você tem este poder lhe foi dado. E você pode criar. E aí eu me lembrei justamente agora de uma frase. Eu não sei aonde está essa frase, mas essa frase está em algum lugar que eu li na Bíblia que diz: tudo lhe é permitido, mas nem tudo lhe convém. Então, como criadores e co-criadores da nossa realidade,
tudo nos é permitido, porque a gente tem esse poder. Mas nem tudo nos convém. Ou seja, não é tudo que a gente cria que é a vontade de Deus. E a gente tem que ter essa sensibilidade para buscar, ouvir, sentir essa vontade. E é no contato com essa divindade em nós, ou seja, é na prática da conexão com essa divindade em nós, que a gente consegue essa comunicação para ouvir qual é a vontade de Deus, que é a única vontade, como ele diz aqui, que existe. O resto você pode criar. Você pode, o tempo todo você pode, você cria o tempo todo. Mas e aí? Você está se sentindo completo, totalmente feliz, totalmente realizado, pleno, plena? Se não, é porque aquilo que você está criando não está alinhado com o propósito de Deus para sua existência. Porque não viemos aqui por acaso. Somos criação da mente de Deus. Por isso que somos um com Deus, somos o filho dele, um com ele. Então a gente precisa seguir no caminho que é a vontade dele. E isso, gente, não tem nada a ver com seguir alguma religião, com seguir mandamento X, Y, Z. Nada disso. Isso tem a ver com conhecer quem é Deus, conhecer como ele funciona, conhecer que tudo aqui está debaixo de leis que não foram criadas pelo homem, as leis universais, as leis que regem o universo, porque a gente está falando aqui de Deus como a energia primordial. Logo, nós também somos essa energia, essa consciência primordial em forma de energia, de fluxo energético. Então, é conhecendo dessa forma, ou seja, nos conhecendo dessa forma, a gente consegue compreender se nós estamos seguindo este caminho onde a gente está criando o tempo todo, mas em distorção com aquilo que seria a vontade, a nossa própria vontade, como representantes de Deus aqui na Terra, como existência divina aqui na Terra, entende? Então, é essa reflexão que a lição nos traz hoje. E seguindo a leitura, ele diz mais o seguinte: aqui está o paradoxo sobre o qual se baseia a feitura do mundo. Esse mundo não é a vontade de Deus e assim não é real. Entretanto, aqueles que pensam ser ele real ainda não podem deixar de acreditar que existe outra vontade que conduz a efeitos opostos àqueles que são a sua vontade. Isso, na verdade, é impossível, mas toda mente que contempla o mundo e o julga como certo, sólido, digno de confiança e verdadeiro, acredita em dois criadores ou em um só, ele próprio, mas nunca em um único Deus. Então aqui ele chama a atenção para que a gente reflita mesmo. Eu realmente acredito que existe uma única força criadora criando tudo, todas as realidades, onde eu sou parte dessa realidade. Ou eu acredito que eu estou criando absolutamente tudo sozinho? O que eu acredito de fato? Quando eu olho para a existência, quando eu olho para a minha existência, quando eu olho para a minha realidade, quando eu olho para o universo em si, para o planeta Terra, para o meu redor, para as coisas que acontecem, o que de fato eu acredito? E quando eu estou criando as coisas, quando as coisas estão acontecendo na minha vida, seja coisas boas ou coisas não tão boas, a quem eu coloco a responsabilidade? Eu estou colocando a responsabilidade na minha própria criação ou eu estou atribuindo a responsabilidade numa outra criação, num outro criador? O que realmente eu acredito?
Às vezes a gente não para pensar sobre isso, né? Mas é importante a gente saber. Se a gente tá num caminho de estudos, né? Como esse livro aqui, que a gente tá falando o tempo todo da unicidade do ser, de uma única consciência, criando todas as realidades. Se a gente se coloca no papel de ser criadores da nossa realidade, a gente precisa também assumir a responsabilidade de que, se a minha criação não está sendo satisfatória para os meus desejos, alguma coisa está errada. E talvez os meus desejos estejam errados. Talvez as minhas crenças, os meus paradigmas, talvez aquilo que eu acho não seja tão certo como eu acho que é. E aí eu preciso dar um passo atrás e olhar para a criação que eu estou fazendo, que eu estou criando, que eu estou manifestando e me perguntar, puxa, mas por que eu desejo as coisas, eu crio e eu continuo me sentindo vazio, infeliz, triste, frustrado, decepcionado, enganado, enganada, enfim. Tem alguma coisa errada que eu não compreendi ainda. E esse questionamento, ele traz pra gente essa resposta com relação à vontade de Deus. Porque ele deu pra gente o livre-arbítrio. Uma vez que nós somos parte da consciência divina, a gente tem o poder de criar. A gente tem o poder de criar qualquer coisa, para o bem ou para o mal. A gente tem as duas forças. A energia é uma só. E nós estamos manipulando a energia na criação. Então, eu posso manipular a energia e criar uma bomba atômica e destruir tudo. E eu posso manipular essa energia e criar algo que seja contribuição para o planeta. Entende? Eu posso criar. Nós temos este poder de criar, as pessoas têm este poder de criar. Então, na minha vida, né, eu tenho o poder de criar, seja um relacionamento, seja um emprego, seja a compra de uma casa, seja a mudança de um país, seja mudar a cor do cabelo, fazer uma cirurgia plástica. Nós temos o poder de criar aquilo que a gente deseja na nossa vida. Mas será que o que a gente está criando é algo que o Espírito, no caso, né, a divindade em nós, Deus está em nós através do Espírito. A divindade está em nós através do Espírito. Nós estamos criando tudo isso pela vontade do Espírito, porque ele sabe o que é contribuição para a nossa vida. Ou nós estamos criando pela nossa própria vontade, não tá nem aí se, enfim, Deus esquece. Eu vou criar pela minha vontade. Ou seja, como a gente falou ontem, eu vou criar pelo meu ego. Eu não estou parando para refletir, para pensar que eu estou aqui num processo de evolução e que existe só uma vontade. E aí eu preciso consultar essa vontade. Não, eu não vou consultar. Eu tô criando, e aí tudo bem. Quando não dá certo, eu ponho a culpa no governo, ponho a culpa no vizinho, ponho a culpa no marido, na esposa, no chefe. Porque alguém tem que ser culpado pelas coisas que não estão dando certo na nossa vida. Porque a gente não tá parando para refletir que não estão dando certo na nossa vida porque nós estamos escolhendo errado. Porque nós não estamos parando para ouvir a vontade de Deus. A vontade do único ser em nós que é real. Porque o ego não é real. É só uma personalidade criada de forma temporária para que Deus pudesse se experienciar nesta existência chamada planeta Terra, terceira dimensão, neste corpo físico. Como ele disse aqui, este mundo não é real. E quando a gente olha para este mundo que ele fala aqui, é fácil a gente ver neste mundo o que é da vontade de Deus e o que não é da vontade de Deus. Se a gente conhece Deus, a gente sabe disso. Se a gente
tem essa conexão com o Espírito dentro de nós, eu superior, Espírito Santo, consciência crística, Deus, use o nome que você quiser para essa divindade que está dentro de você. Se o que você está fazendo não é da vontade dessa divindade, não vai te trazer felicidade. É isso que ele está dizendo aqui. As dádivas de Deus são representados pela felicidade plena que a tua criação te traz. A criação que você cria através da vontade dele te traz. Então a reflexão de hoje é sobre isso, sobre o quanto nós estamos consultando e confiando na vontade de Deus para a nossa vida como sendo a melhor e única escolha que a gente tem. Se a gente quiser criar uma vida em equilíbrio e felicidade plena. É isso. E só para finalizar aqui, eu vou ler mais um trechinho que está no final da lição, que diz o seguinte: a mudança da tua mente vem a ser a prova de que aquele que aceita as dádivas de Deus jamais pode sofrer coisa alguma. A função de liberar o mundo da dor te foi confiada. Não as traia. Passa a ser a prova viva do que o toque de Cristo pode oferecer a todos. Deus confiou todas as suas dádivas a ti, na tua felicidade. Seja tu a testemunha de como vem a ser a transformação da mente que escolhe aceitar as suas dádivas e sentir o toque de Cristo. Essa é a tua missão agora, pois Deus confia a doação das suas dádivas a todos aqueles que a receberam. Ele compartilhou a sua alegria contigo e agora vais compartilhá-la com o mundo. Então aqui ele está falando da transformação da nossa mente quando a gente passa a acreditar, a confiar de que a vontade desse Espírito que está dentro de cada um de nós, que é representado pela consciência crística em nós, é essa vontade que é a melhor vontade para as nossas vidas. E quando a gente passa a viver deste lugar, as coisas começam a serem transformadas na nossa vida. A gente começa a experimentar mudanças na nossa vida. E toda vez que a gente experimenta essas mudanças, a gente precisa compartilhar. Porque nós estamos aqui para mudar a nós mesmos, para que o mundo também possa ver a nossa mudança, se espelhar na nossa mudança e também seguir este caminho. Porque, claro, quando você vê que uma pessoa ela está transformando a vida dela, você também não quer, não sente o desejo de que a sua vida também seja transformado? Então a gente precisa ter esse entendimento. Primeiro fazer dentro de cada um de nós e depois a gente vai refletir isso para fora, vai projetar isso para fora. Por isso que tem alguma frase que fala quando eu mudo, o mundo muda. Quando eu mudo dentro de mim, quando eu passo a aceitar que só existe uma vontade, que é a vontade do Criador em mim, e eu passo a criar a partir dessa vontade, a vida deslancha, as coisas começam a acontecer. E aí você começa a compartilhar isso para que o mundo olhe, as pessoas que estão lá fora, que também são reflexos de você, comecem também a criar na sua vida, nas suas vidas, essa rotina diferente, essa mudança mental. Percebe que a mudança tem que ser mental? Eu preciso acreditar na minha mente que existe uma vontade melhor do que a vontade do meu ego, melhor do que a vontade das minhas crenças. Então, minha gente, é essa a prática de hoje. É você refletir sobre como que você está escolhendo olhar para as coisas que você está criando e se perguntar o quanto você está disposto a confiar
de que a vontade do Espírito é muito melhor do que a vontade do seu ego. E o quanto você tem coragem de confiar que o Espírito pode guiar a sua vida melhor do que as suas crenças, os seus padrões mentais. Porque quando você colocar ele para guiar a sua vida, essas crenças vão mudar, elas vão deixar de existir. Os seus padrões mentais, tudo muda. A sua mente muda. Você começa a deixar de ter certos hábitos, certos comportamentos. Então, a sua mente vai mudando à medida que você confiar que é possível fazer essa mudança. E você vai agir. É nesse agir, é nessa ação que você vai tomar, que você vai ver a mudança acontecer na sua vida. Mas, enquanto você estiver parado sem tomar uma ação, nada vai acontecer. É o que eu sempre digo aqui nas lições. Só falar não tem como você absorver. Então, é ouvir, aprender e colocar em prática. Ouvir, aprender e entrar em ação, colocar em ação. É assim que as coisas acontecem. É assim que a nossa mente vai absorvendo mais informação e vai criando outros caminhos neurais. E, gente, esse caminho é incrível. Esse caminho torna a vida incrível. Incrível. Então, é isso para a lição de hoje, tá bom? Um grande beijo para vocês e até a próxima lição. Grande beijo.